Esse julgamento da prisão por segunda instância pelo Supremo Tribunal Federal pode ser um divisor de águas, pode ser uma volta do pêndulo aí punitivista. O que nós tivemos nesse período todo, desde o mensalão, mas mais agudamente desde a Lava Jato, foi o Supremo abdicando aqui de toda a sua função constitucional, que é defender as minorias, que é garantir os direitos fundamentais, abrir mão disso entrando nessa onda de um punitivismo terrível, aí, impulsionado pela Lava Jato, pela mídia, pelo jogo político que levou até o impeachment. Isso acabou resultando no fim do sistema partidário, acabou resultando no advento aí do Bolsonaro. Quando vem o Bolsonaro, você passa a ter uma ameaça concreta de levar, digamos, o estado de exceção a níveis aí de perigosos. Então você passa a ter todos os direitos, os movimentos sociais criminalizados, o meio ambiente sendo destruído, você tem as milícias avançando, você tem um desaforo generalizado contra as instituições, com as milícias aí os filhos atuando, com as ligações aí com o motorista, com todo esse angu que tem humilhado o país, esse país institucional. Então é nesse momento que entra o Supremo e fala até que ponto o Supremo vai assumir agora o seu papel de defensor dos direitos fundamentais. E essa foi a grande interrogação. Em outros momentos, nós tivemos tempos atrás aquele julgamento em que a ministra Rosa Weber falou: eu concordo, eu sou contra a prisão em segunda instância, mas acompanho o colegiado para não ir contra o colegiado. Toda aquela história que em cada momento você via o medo em Camilúcia, o medo num outro ponto aí, um oportunismo danado de ministros aí querendo, por exemplo, embarcar nessa onda punitivista por razões variadas aí e pondo lenha na fogueira. Esse julgamento foi para mostrar quem é quem, até que ponto que o Supremo vai reverter essa posição e voltar a ser uma âncora aí dos direitos, uma âncora contra o arbítrio. Nós tivemos aí, de um lado, o ministro Luiz Roberto Barroso, com um conjunto de ilações, de manipulações estatísticas aí, que mostra que ele perdeu o parâmetro efetivamente. Ninguém que quer manter a reputação jurídica faz o que ele fez. Ele entrou num outro campo, quer falar para um público leigo, quer botar lenha na fogueira. É um campo político que eu não sei o que ele pretende, se pretende ser candidato a alguma coisa aí, mas efetivamente o seu comportamento aí com manipulação de estatísticas, manipulação de correlações, ele diz o seguinte, que a partir de 2009, quando o Supremo passou a reconhecer a prisão após julgamento de segunda instância, houve uma redução no ritmo de crescimento da população carcerária, porque os juízes ficaram mais conscienciosos. Algo que não resiste ao menor exercício de lógica. Para trabalhar esses dados, aí eu entrevistei uma parte aqui pelo WhatsApp, então vai ficar um pouco improvisado, o Renato De Vito, que é defensor público aqui de São Paulo, foi diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional, assessor-chefe da presidência do Conselho Nacional de Justiça para Assuntos de Presídios, justamente o sujeito que domina aí as estatísticas. Vamos tentar ver o que ele fala sobre essas correlações do Luiz Eduardo. Olá. A propósito da afirmação do ministro Barroso, de que supostamente, a partir da mudança da jurisprudência do STF, no que diz respeito à presunção da inocência, teria havido uma diminuição do desencarceramento, uma vez que os juízes estariam mais parcimoniosos na aplicação da pena de prisão, eu não vejo em absoluto nenhum fundamento empírico ou científico para a informação. Em primeiro lugar, porque eu não acredito que essa redução do encarceramento tenha se dado de uma forma significativa. A gente não tem evidência disso. Temos observado a cada ano um crescimento de cerca de 5, 6, 8% da população prisional brasileira. Ainda que haja uma desaceleração desse crescimento, isso não significa que a gente tenha, que o Poder Judiciário tenha se conscientizado a utilizar a pena de prisão como, de fato, uma medida excepcional. Por outro lado, ainda que tenha havido uma redução
na tendência de crescimento da população prisional, a gente não tem nenhum estudo que possa atribuir isso a um fator. O que a gente tem, na verdade, é o contrário. Os estudos nos indicam que, no Brasil, a discricionariedade judicial ela é usada para aumentar o risco. Um outro ponto que eu indaguei dele foi essa questão das estatísticas, especialmente aquelas brandidas aí pelo ministro Luiz Roberto Barroso para afirmar que são irrelevantes os percentuais 1%, 1,2% de sentenças reformadas em terceira instância. Na verdade, é o contrário. Os estudos nos indicam que, no Brasil, a discricionariedade judicial ela é usada para aumentar o rigor na aplicação das penas. Recentemente, o desembargador Marcelo Semer defendeu sua tese de doutorado fazendo um estudo comparativo do juiz estadunidense e do juiz brasileiro e conclui que lá há menos discricionariedade com leis mais rígidas e aqui uma lei que tem possibilidades de interpretação e de aplicação de benefícios que implicariam num rigor menor, mas que o juiz brasileiro, diante de uma opção discricionária de aplicação de uma pena distinta da pena de prisão e de aplicação da prisão, como é o caso do tráfico privilegiado, ele acaba optando pela pena mais grave. Então, além de não conter nenhum respaldo científico, empírico, a afirmação do ministro Barroso é absolutamente descolada da realidade, da vivência do dia a dia no foro criminal. Talvez por ele ser constitucionalista, talvez por ter uma visão extremamente acadêmica, ele realmente não tenha compreendido a anomalia que é no Brasil a gente ter 41% de presos sem julgamento de nenhuma espécie, mais 25%, 24, 25%, mais 25%, 24, 25% de presos condenados sem trânsito em julgado, o que nos coloca numa situação bastante desconfortável de uma população carcerária com 65% de presos provisórios do ponto de vista técnico-jurídico. No que diz respeito às reformas das decisões pelo STF, pelo STJ, das decisões dos tribunais, o ministro Barroso tem sustentado igualmente que esse número é irrelevante. Eu desconheço a metodologia do levantamento que ele fez, me parece que foi um levantamento feito em conjunto com o STJ, coordenado por ele e pelo ministro Schietti. Mas tem um problema central nesse levantamento, é que ele traz o índice de reformas a partir de recursos. Quando o instrumento mais usado para impugnar os acórdãos, que destoam muitas vezes numa jurisprudência simulada, pacífica, consolidada do STF e do STJ, são os habeas corpus. Então a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e de outros estados que tem um número muito significativo de habeas corpus no Supremo e no STJ, tem um índice de êxito muito significativo. Em São Paulo, os nossos levantamentos apontam que no ano passado, mais de 60% dos HCs impetrados junto ao STJ, impugnando um acórdão. Bom, dois votos hoje surpreenderam aí digamos que um voto surpreendeu, mas dois foram excepcionais. Um da ministra Rosa Weber. A ministra, ela rompeu, digamos, com aquela timidez que a marcava desde o começo, deu um voto extraordinário. Ela foi pegar o espírito da Constituição. O que diz a Constituição? No fundo é isso. A Constituição diz que tem que ir até a última instância para poder ser preso, ou não diz isso? O Barroso faz as interpretações, o Fachin faz as interpretações. O que a Rosa Weber fez? Pegou a discussão na Constituinte, todas as emendas que foram apresentadas, fez um histórico para mostrar que a questão da presunção da inocência era uma cláusula pétrea. E o outro foi o Lewandowski, aí, com a sua clareza, aí, com a sua coerência, com a sua defesa dos direitos fundamentais. Agora fica nessa situação. Você tem provavelmente essa decisão
vai vigorar, cai a prisão em segunda instância, você tem a Rosa Weber, tem Camelúcia, que a gente não sabe, a Camelúcia é uma confusão generalizada, né? Mas aparentemente você tem hoje uma maioria legalista, uma maioria constitucionalista, uma maioria que não quer inventar a Constituição, e traz alguma esperança que o Supremo se converta finalmente naquela âncora que ele devia ter se convertido desde que começou a crise política lá atrás. A Lava Jato sai definitivamente derrotado desse jogo aí, mas o arbítrio continua. O Supremo, vamos ver o comportamento do presidente Dias Toffoli aí para ver se o Supremo efetivamente vai ser uma garantia para a democracia ou vai continuar repetindo esse histórico vergonhoso aí dos últimos anos. Um abraço.